Hoje, quando a gente fala em performance, é até mais fácil, mas eu fico pensando em retrospectiva, anos 70, era bem difícil fazer performance, e a performance um pouco desafiou os museus, as instituições, no jeito da gente registrar, como é que entra isso num acervo, né? Enfim, inclusive em ser reconhecido como arte. Né? Queria que você falasse um pouco desse caminho que você abriu, que essa turma abriu aqui no Brasil, no mundo, né? Na verdade, na minha época, não se fala, na época dos anos 70, não tinha performance como forma de museu, mas as pessoas que estavam na época, elas tinham, não tem tanta diferença da cultura de hoje, porque eram pessoas muito libertas, muito sabidas, porque nós estamos acabando de sair dos anos 70, da revolução do rock. Então, na verdade, não tinha esse problema. As diretorias de museus, de alguns, ou a função do exercício, que era um pouco careta, que, aliás, hoje é mais careta do que naquela época, para te falar a verdade, o meio cultural. Não era muito problemática. Não tinha essa concepção, porque também não tinha obras para fazer isso, porque era uma época que estava nascendo as coisas. Então, é uma coisa difícil de analisar, né? Você explora tantas linguagens diferentes e suportes, né? Enfim, a gente conhece muito o seu trabalho com pintura, com gravura, com desenho, enfim, olhar aqui, você falou que o espaço é até pequeno, voltei para casa com muita coisa ainda, né? É porque, na verdade, a minha vida é um pouco diferenciada nesse assunto, porque eu fiz a performance e não só documentei a performance, como eu usei os materiais que eu usava nas performances para fazer trabalhos, tipo pintar com cartaz, fazer colagens, que virou um exercício, porque na verdade eu sou um pintor. Eu atuo mais na minha vida como pintor desenhista. Então a performance veio junto ao meu lado contemporâneo, ao lado de vanguarda da minha geração. Então eu acabei juntando uma quantidade muito grande de material. E para mim foi surpresa, porque eu guardava isso pelo belo prazer da satisfação dos meus trabalhos, da atividade, e eu gosto desse tipo de coisa por ter a linguagem de formação de belas artes, que é uma coisa que você constrói uma emoção muito forte, muito agitada, muito tensa, e depois ela some no ar, acaba. E assim é como eu ficava pensando que deveria ser minha pintura, de você ir para o quadro, pintar, e acabou o quadro. Pronto, entendeu? Aqui, por exemplo, é a performance do Urubu Eletrônico. O Urubu Eletrônico aconteceu num período que era um trabalho de poesia e arte. Eu fui convidado para fazer uma apresentação de performance lá. E houve, nesse período, um rebuliço louco. Só nesse dia, por exemplo, num dia eu fui preso 3 vezes, porque eu não podia usar máscara. E eu botava uma máscara de bicho ou de urso. Era uma época que estava havendo muita história, muita confusão. Então foi um momento muito importante. Tem uma performance que me interessa especialmente, que é difícil a gente achar exatamente como foi, porque tem muitos registros e descrições desencontradas, mitos vadios. Eu estou olhando aqui de frente para alguns documentos e para o vídeo da época. Foi uma performance sua em 1978. Envolveu a participação de vários outros artistas. O que aconteceu naquele domingo de outubro de 78? Não, esse trabalho, por exemplo, foi uma performance que eu chamaria quase que um happening. No fundo, foi um movimento cultural que eu comecei, porque ela teve não só uma performance geral, mas teve uma performance de vários. Basta dizer que teve 30 artistas convidados, mas tiveram mais de 130 que passou por lá e deixou alguma
fez alguma mensagem. Então, você vê como o pessoal estava com vontade de se expressar. E a história era que eu fosse o Titilo Matarazzo e ia descer de helicóptero. Cheguei a pegar o helicóptero e rodamos lá, mas o piloto não quis descer porque achou que poderia correr risco, porque o estacionamento estava muito cheio e muito acontecimento e a roda tinha prédios, ela poderia balançar e criar um desastre muito desagradável. Então eu voltei de carro. E enquanto isso aconteceram muitas coisas, porque tinha tiro ao alvo, tinha 1000 artistas fazendo trabalho como hoje se usa muito, food, comida, dança, balés. Então eu me sinto feliz com esse projeto, porque foi um projeto que ampliou toda essa coisa que a gente vê hoje fazendo muito em museus, e aquilo já teve lá em 1978. Eu andava muito de motocicleta, era motociclista e tinha uma XL, então, para mim tinha gente que ia, quantidade de motociclista para as performances. Eu tinha mania de botar óculos em tudo, porque houve um período que eu fiz uma performance na FAAP, que essa foi grande, que eu peguei uma motocicleta e furei uma tela de 4 metros por 3 metros. Essa foi uma coisa que ninguém nunca esperava ver. Queria que você contasse um pouquinho da sua participação na Bienal de Veneza. Em 2000, você fez uma performance lá. E aí, como é que foi pra você essa participação? Não, a Bienal de Veneza foi divertido. Na verdade, eu fui na Bienal de Veneza e eu aluguei com uma amiga minha um palácio no canal. E, como é de costume, eu estava fazendo as minhas vidas normal. Mas um dia eu invoquei de fazer um barato na janela para uns amigos. E botei um pano vermelho desses de praia, botei uma máscara e peguei um apito e comecei a tocar. E eu fiquei impressionado com a repercussão que deu. E de repente começou a parar, coalhar de barcos, os barcos não paravam todos, os turistas, e chamavam Casanova, Casanova, e eu comecei a ficar fazendo aquilo de 10 em 10 minutos e ficou uma loucura. Foram 3 dias, eu saía da janela, ia para a banheira para descansar, parecia que eu estava fazendo um show e coalhava, demorava meia hora, ia lá todos os caloneiros, Casanova, Casanova. Renato, obrigada por receber a gente aqui. Nosso próximo encontro é no seu ateliê. Ótimo. Curiosa, até lá.